Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Vocês estão bem, não é? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto já, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História. Vocês lembram da aula passada? Vocês viram que os indígenas, né, os povos pré-colombianos, não eram apenas, né, aquela ruma de gente pelada calçando com arco e flecha, não é? Hoje nós vamos dar continuidade a essa ideia, mas nós vamos ver que essa imagem que a gente tem de índio, não é? Essa imagem que a gente tem de índio ser um povo extremamente primitivo, que caça, que vive sem roupa, é mais uma ideia da nossa localização mesmo, certo? Essa imagem de índio que a gente tem é do índio brasileiro, ok? Então, os outros indígenas dos outros países, eles já são um pouco mais científicos, tecnológicos, não é? E são coisas que muitas pessoas nem chegam a imaginar que os indígenas eram. Então, hoje nós vamos dar continuidade com os astecas e os indígenas brasileiros, que é o que falta para a gente, não é, fechar esse capítulo, para a gente ver tudo que esse capítulo tem para ensinar para a gente. E nós vamos ver dois povos indígenas extremamente diferentes hoje, que são os astecas, não é? E os astecas, eles mais se parecem com os incas. Vocês vão ver isso por quê? Porque os astecas também formaram um império, eles também tinham um monarca, não é? Então, essa semelhança com os incas é bastante, é extremamente gigantesca. Não só por conta do sistema político, mas também por conta das tecnologias que eles desenvolveram. Eram bem parecidas. Sem contar que os incas, como vocês lembram, não é? Eram aqui na América do Sul, no Peru, Equador, não é? Do Peru ao Equador. Já os astecas são na América Central, galera. É no México, certo? Pertinho ali dos maias. Então, eles não tinham uma capital mesmo, era uma cidade principal, na verdade. A cidade principal deles é essa cidade aqui, que é um nome bem estranho, né? Tenochtitlan, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. E essa principal cidade, galera, ela é muito conhecida porque ela foi uma das maiores cidades dessa época. Uma das maiores cidades dessa época, galera. Então, não é pouca coisa. Dentro dessa cidade existia um sistema social, cultural muito bem desenvolvido. Eles tinham um alto grau de sofisticação tecnológica e cultural. Eles tinham uma tecnologia bem avançada e bem semelhante aos dos incas. E cultural também, né? Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento de hierarquia, eles tinham uma monarquia, não é? Na verdade, tinha uma pessoa que era soberana, que era o imperador. Então, por essas semelhanças. Outra semelhança com os incas é que eles dominaram outros povos. E toda vez que alguém que um povo domina outro, eles adquirem todas as culturas, né? Uma grande parte, pelo menos, das culturas desses povos que eles conquistaram. É como se fosse uma herança cultural mesmo. E foi isso que aconteceu com os astecas também. Uma coisa muito interessante de se falar são os canais de irrigação, principalmente na cidade, certo? Principal, na maior cidade deles. Esses canais de irrigação, galera, levava água para muitos lugares e era água pura, certo? Água de qualidade mesmo. E é muito interessante isso, porque nessa época, sistemas de irrigação eram coisas realmente muito sofisticadas. Em alguns lugares, principalmente aqui do Brasil, por exemplo, essa ideia de sistemas de irrigação foi chegar muito depois mesmo. Então, por isso que eles estavam à frente do tempo deles. Eles também não conheciam o ferro, assim como os incas, mas tinham armas de cobre, armas de bronze. Eles, assim
semelhantemente a esse povo, não é? Eles tinham uma capacidade, certo? Uma habilidade para guerra muito grande. E eles também tinham joias de prata e ouro, ou seja, eles já tinham conhecimento da valiosidade, da preciosidade desses compostos, né, que eles encontravam na terra. E faziam joias com esses metais preciosos. Como que foi o declínio do povo asteca? Como foi o declínio do Império Azteca? Só para variar, foi bem parecido com o declínio do Império Inca. Só para variar. Então, um conquistador espanhol, um conquistador europeu, chegou, não matou o imperador, certo? Mas por conta da chegada desse imperador, o império começou a ser destruído, literalmente. As pessoas começaram a ser mesmo massacradas e o império acabou. E a herança essa ideia, né, que os povos astecas nos trazem hoje é muito interessante porque o sistema que eles tinham é muito parecido com o sistema atual. As cidades pequenas, eles tinham uma cidade grande, né, claro, como a gente já falou, mas eles também tinham mais de 500 cidades pequenas naquele pequeno espaço, né, que é da América Central do México. E essas cidades, todas elas pagavam impostos. Então é uma coisa assim bem atual mesmo. Todos eles pagavam impostos e não eram poucos. Eram impostos altíssimos ao imperador. Por isso que a gente tende mesmo a estudar bastante esses povos, porque é muito importante e eles são muito atuais para a época deles. Ok, galera. Agora nós vamos mudar assim completamente. Nós vamos agora para os indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros, galera, eles são totalmente diferentes de todos os povos pré-colombianos que a gente já falou, desde a aula passada até essa aula, até a parte agora dos astecas, certo? Os indígenas brasileiros são totalmente diferentes. Nós vamos ver o porquê agora. Essa imagem de índio que a gente tem, como eu falei no começo da aula, não é? É a imagem do indígena brasileiro, o que faz muito sentido. Por quê? Porque a gente é daqui, né? Então a gente tem que pensar nas coisas daqui também, da prioridade. Por que a gente coloca indígenas brasileiros aqui no topo e não coloca o nome de um povo? Porque o Brasil é muito grande, certo? Eu não sei se vocês fazem ideia do tamanho que é o México, por exemplo, do tamanho que é o Peru, que foi onde viveram os Incas, mas são países pequenos, muito pequenos. Então, os povos que viviam lá, fica muito mais fácil de você falar de um povo majoritário. Os astecas, os incas, os maias, por exemplo. Mas o Brasil, gente, é muito grande, muito grande. Seria quase impossível, naquela época, o Brasil inteiro ser dominado por um único povo indígena. Por isso que a gente tinha muitos povos indígenas diferentes, com culturas diferentes, certo? Com graus de evolução tecnológica diferentes. Então, a gente tinha 4 milhões de habitantes aqui no Brasil, né? 4,5 em torno, um pouco menos, um pouco mais, mas a média 4,5 milhões. A gente dá destaque aos tupis guaranis. Por quê? Porque de todos os povos indígenas que viviam aqui, os tupis guaranis, eles ficavam localizados no litoral, ou seja, eles ficavam localizados perto da praia, perto do oceano. Por isso que os tupis guaranis foram os primeiros povos que deram de cara com os europeus quando eles chegaram aqui. Então a gente dá muito destaque para eles. Aqui no livro eu já deixei aqui aberto na página para falar para vocês alguns exemplos de outros povos que viviam aqui. O Gés, acho que vocês também já devem ter ouvido falar, Gés com um J, certo? J-E-S. Aruaques, Caribes, Cariris, não é? Esses povos cariris já tem um pouco mais de relação com a gente, né? Que eles estão mais localizados aqui nessa região perto do Ceará.
os panos, os tucanos, os charruas. Então, são muitos povos indígenas. E vamos lá para voltar para os tupis-guaranis, né? Eles praticavam a agricultura de subsistência. O que significa isso? Eles plantavam para comer mesmo, certo? Para a sua própria sobrevivência e da sua família. Não tinha essa questão de plantar para abastecer uma população, certo? Não tinha nem sistema de moeda, não estava longe disso ainda, então eles plantavam justamente para a sua sobrevivência. E alguns nomes importantes com relação aos indígenas brasileiros. Cacique, vocês já ouviram falar nessa palavra? Aqui nos indígenas brasileiros, diferentemente dos outros, né, a gente não formou império, nem formou cidades-estado, nada disso. Então, quem é que mandava? Não tinha ninguém que mandava em todo mundo para estabelecer uma ordem mesmo? Bom, não tinha. Não tinha mesmo. Mas em tempos de guerra, em tempos em que as pessoas precisassem se organizar para combater outros povos, surgia aí o cacique. O cacique era um homem mais forte da tribo que tomava a frente, né? E ele era realmente uma pessoa que mandava, vamos dizer assim, só que somente em tempos de guerra, somente. Se não tivesse tudo em paz, não tinha ninguém mandando em ninguém, certo? Outras pessoas importantes, né, com relação aos indígenas brasileiros é o pajé e o xamã. Bom, o que eram essas duas pessoas? São a mesma coisa, certo? O pajé e o xamã, a mesma coisa. Eles eram como se fossem líderes espirituais, líderes religiosos. Só que a gente não usa esse termo, líderes religiosos, porque não era uma religião, certo? Não tinha uma religião. Eles eram como se fossem feiticeiros. Mas também existem pessoas que também não gostam dessa nomenclatura, enfim. Eles agiam como curandeiros. Quando uma pessoa ficava doente, era eles que tinham esse conhecimento espiritual e também esse conhecimento medicinal das ervas para cuidar da pessoa, para curar a pessoa, literalmente para curar, não é? Então, eles eram como se fossem líderes espirituais. Também existe uma parte muito importante nesse povo, que alguns povos indígenas brasileiros praticavam rituais antropofágicos. O que é isso, galera? O que são rituais antropofágicos? Primeiro, vamos explicar o que é antropofagia. Antropofagia é se alimentar de pessoas mesmo, comer a carne de pessoas. Isso pra gente é uma ideia assim absurda, não é? Só que no caso deles eram rituais, ou seja, eles não faziam isso simplesmente para se alimentar, porque eles eram brutos, porque eles eram ignorantes, não. Na verdade, eles faziam isso como se fosse um castigo para os inimigos, certo? E se alimentando dos seus inimigos é como se eles adquirissem toda a força, todo o poder dos inimigos dele para eles mesmos, certo? Então tinha mais essa ideia ritualística mesmo, e não simplesmente animalesca, ok? E aí a gente chega nessa parte da Companhia de Jesus. Nossa, essa parte é uma dor de cabeça, gente. Então, aqui nessa parte da Companhia de Jesus foi a parte onde os europeus vieram, deixar os jesuítas. E qual era o papel dessas pessoas? Catequizar os índios, como vocês já sabem, não é? Só que esse processo não foi nada legal. Por quê? Porque eles ficavam menosprezando os deuses, não é? A crença, a espiritualidade dos índios. Ficavam menosprezando. E é como se isso fosse, não é, uma heresia para eles, e como vocês já viram no conteúdo do capítulo passado, que os europeus, né, um continente católico, eles tinham essa ideia de heresia muito séria mesmo, era até castigado isso, não podia ter outros deuses, e aconteceu isso com os índios, de eles começarem a
ensinar os índios que ter os deuses deles era errado. Não, o certo é acreditar em Deus Jesus Cristo, no bem e no mal, não é? Essa questão dualística que os índios não tinham, ou não que eu saiba, não é? Então, essa parte é muito massacrante mesmo, porque destruir e menosprezar a cultura de alguém, né? Ainda mais a cultura de uma pessoa que é nativa daquela terra, não é nada legal. Enfim, o que aconteceu foi que, nesse mesmo processo, os índios começaram a ser escravizados, só que a mão de obra escrava indígenas não deu muito lucro para a coroa portuguesa. Por que não deu muito lucro? Porque os índios sabiam fugir, os índios conhecem essa terra, não é? Conheciam essa terra, eles moravam aqui. Então eles sabiam fugir, eles eram difíceis de educar. Esse contato com os portugueses não foi nada amistoso, não é? E também outra coisa, não é que os índios eram chamados de gentios. É muito importante falar dessa nomenclatura para vocês. O que eram gentios? Por que chamavam os índios de gentios? Porque para eles, da Companhia de Jesus, os índios é como se fossem ingênuos. Tipo assim, coitadinho, não sabe de nada. O que impera é o catolicismo e pronto, essa aqui é a grande verdade. É como se eles fossem coitadinhos ingênuos que não sabem de nada, por isso chamavam os índios de gentios, porque não eram católicos. Mas como assim, né? Você vê como o ser humano é. Enfim, e por esse contato não ser nada amistoso, por existirem muitas guerras, o que aconteceu? Os índios começaram a migrar, começaram a ir embora. Para onde? Para terras sem males. Onde é essa terra sem males? A Amazônia, certo? Os índios que viviam espalhados por todo o Brasil, inclusive na parte litorânea, não é? Como os tupis-guaranis, começaram a migrar para a Amazônia e ir embora, porque eles tinham que se afastar dos europeus, não é? E já que os europeus ficavam mais concentrados na parte litorânea, eles foram embora de lá. Ok? É por isso que até hoje a gente tem algumas tribos, não são muitas, são pouquíssimas com relação ao que tinha antes, muitíssimo pouquíssimas, certo? Realmente a gente tem que fazer essa superlatividade. E eles foram embora para a Amazônia, e lá onde a gente encontra a maior parte, não é, desses indígenas, até hoje. Enfim, galera, a gente finaliza esse conteúdo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu espero que vocês tenham pensado criticamente também sobre esse assunto. E hoje nós vamos fazer atividade. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais!